E se Deus declarasse alguém tão mau que devesse desaparecer da existência? Esse alguém é Amaleque. Na Bíblia, há um inimigo que se recusa a desaparecer, cuja própria existência Deus ordenou que fosse apagada da memória. Nos próximos minutos, vamos rastrear a origem dessa inimizade eterna, desde a amargura de Esaú até o decreto de aniquilação total. Fique até o final para entender por que Amaleque é mais do que um povo antigo. É um espírito de rebelião que ecoa até os dias de hoje. Desde os dias do rei Saul, que falhou em cumprir essa ordem, até a época do rei Davi, que lutou contra os remanescentes de Amaleque, e até os dias da rainha Ester, quando Amã, descendente de Amaleque, tentou destruir o povo judeu. Amaleque é a maldição que simplesmente não morria. Mas para entender por que Deus declarou este inimigo como irredimível, devemos voltar ao alvorecer de um novo mundo. O grande dilúvio havia passado. Noé e sua família saíram da arca, os únicos sobreviventes de um mundo perdido para a maldade. Uma nova aurora, um novo começo. A voz de Deus ecoou: sede fecundos e multiplicai-vos. Mas, mesmo enquanto o mundo se curava, uma sombra já tomava forma. Uma semente de rebelião, de desafio, enterrada profundamente nas linhagens dos sobreviventes. Da linhagem de Esaú, o gêmeo de Jacó, a alma amarga que trocou seu destino por uma refeição, vem Elifaz. E dele, através de uma união com Timna, surge um nome que ecoará pela eternidade: Amaleque. E Amaleque não era apenas mais um descendente. Ele nasceu em um legado de amargura, uma maldição transmitida pelo ressentimento de Esaú por Jacó. Um ódio tão profundo que iniciaria uma guerra através de gerações. Uma mágoa que tornaria Amaleque a única nação destinada à aniquilação completa. Mas por quê? O que havia em Amaleque que fez Deus querer apagá-lo da existência? A história de Amaleque começa com seu ancestral, Esaú. Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, mas mundos à parte. Um era impulsivo, o outro calculista. A história deles tomou um rumo sombrio quando Esaú, exausto e faminto, trocou sua primogenitura por um simples prato de guisado. Jacó tomou a bênção e Esaú ficou com nada além de arrependimento e um ressentimento ardente. Esaú jurou matar Jacó. Embora os irmãos eventualmente tenham feito as pazes, a amargura não morreu. Ela se fortaleceu e cresceu dentro dos descendentes de Esaú. Um desses descendentes foi Amaleque. Desde o seu nascimento, Amaleque era diferente. Ele carregava o peso de uma mágoa, o espírito de vingança herdado de Esaú. O povo de Amaleque cresceu e se tornou uma tribo feroz e implacável. Eram nômades, selvagens, agressivos e conhecidos por suas táticas brutais. Mas seu ódio pelos descendentes de Jacó não era apenas uma briga de família, era uma missão. A tribo de Amaleque via Israel não apenas como outro grupo de errantes, mas como seu inimigo jurado. O primeiro grande confronto ocorreu em Refidim. Os israelitas tinham acabado de escapar da escravidão no Egito. Estavam cansados, com sede e vulneráveis. Amaleque não atacou pela frente. Em vez disso, eles atacaram por trás, visando os fracos, os cansados, aqueles que ficavam para trás. Não foi uma batalha, foi uma emboscada, um ataque covarde destinado a quebrar o espírito de um povo que começava a encontrar sua liberdade. Mas Israel revidou. Moisés ficou em uma colina, com os braços erguidos para o céu. Enquanto suas mãos estavam levantadas, Israel prevalecia. Mas quando seus braços se cansavam, Amaleque ganhava vantagem. Então, Arão e Ur apoiaram as mãos de Moisés, e os israelitas derrotaram Amaleque naquele dia. No entanto, não foi uma vitória completa. O julgamento de Deus sobre Amaleque foi claro. Eu apagarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não era apenas um castigo, era um decreto de aniquilação total.
porque Amaleque não havia apenas atacado Israel. Eles haviam atacado o povo escolhido de Deus. Eles desafiaram o próprio plano divino. Mesmo após a derrota em Refidim, o espírito de Amaleque não morreu. Eles continuaram a assombrar Israel como uma sombra implacável. À medida que Israel viajava pelo deserto, Amaleque atacava novamente através de emboscadas, predando os fracos. Gerações se passaram, mas o ódio não desapareceu. Quando Saul se tornou o primeiro rei de Israel, Deus lhe deu um comando claro através de Samuel. Vai e ataca a Amaleque. Destrói totalmente tudo o que eles têm. Não os poupes. Mas Saul hesitou. Ele conquistou Amaleque, mas poupou seu rei, Agag. Ele guardou o melhor do gado, pensando que poderiam ser oferecidos como sacrifícios. Quando Samuel chegou, ficou furioso. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua voz? A desobediência de Saul marcou sua queda. Samuel executou Agag, mas o dano estava feito. A linhagem de Amaleque sobreviveu. Anos depois, durante o reinado do rei Davi, os amalequitas invadiram Ziclag, capturando mulheres e crianças. Davi os perseguiu e derrotou, mas alguns ainda escaparam. Amaleque parecia impossível de eliminar, como um veneno que continuava ressurgindo. Séculos se passaram. Os israelitas foram exilados para a Babilônia, e quando finalmente retornaram, a sombra de Amaleque emergiu novamente na Pérsia. No livro de Ester, Amã, um agagita, descendente de Amaleque, tramou para aniquilar os judeus. Mas, através da coragem de Ester e Mardoqueu, o plano de Amã falhou. Ele foi executado na forca que preparara para Mardoqueu. Mais uma vez, a linhagem de Amaleque foi derrotada. Mas mesmo após essa vitória, a questão permanecia. A maldição de Amaleque havia finalmente sido quebrada. Amaleque não era apenas uma tribo. Era uma força, um símbolo de rebelião contra a ordem divina. Não se tratava de território ou poder. Tratava-se de apagar o propósito de Israel. Na tradição judaica, Amaleque transcende a história. É a luta eterna contra as forças que questionam a fé e o propósito. A história mostra o quão resiliente esse espírito pode ser. Sempre que o ódio sem motivo, o mal pelo mal, emerge, ele carrega a marca de Amaleque. É por isso que a luta contra Amaleque nunca termina de verdade. Não é apenas uma batalha histórica, é uma luta pela alma. O verdadeiro desafio não é apenas derrotar o inimigo, mas erradicar a mentalidade que pode sobreviver muito depois que o povo se foi. E é por isso que Amaleque permanece mais do que apenas uma memória. É um aviso de que o mal nem sempre morre com seu povo. Às vezes, ele persiste, assumindo novas formas, encontrando novas vozes e ressurgindo quando menos se espera. A resposta para sua persistência não está apenas em sua linhagem, mas em sua ideologia. Amaleque é mais do que uma nação. É uma mentalidade que nega o propósito, desafia a vontade divina e busca destruir o caminho escolhido. É por isso que o mandamento da Torá não é apenas para apagar Amaleque fisicamente, mas para lembrar o que eles representam, para confrontar o Amaleque dentro de nós, a parte que semeia dúvida, ressentimento e rebelião. É uma batalha eterna, não apenas contra inimigos externos, mas contra a escuridão interior. A batalha contra Amaleque, portanto, transcende a história e se torna uma jornada espiritual. É um chamado à vigilância contra o espírito de rebelião, ódio e dúvida que busca destruir o propósito divino, tanto no mundo ao nosso redor, quanto dentro de nossos próprios corações. Lembrar de Amaleque é um mandamento para permanecer firme na fé e resistir às forças que se opõem à vontade de Deus. Se esta profunda análise histórica e espiritual lhe deu uma nova perspectiva, ajude-nos a compartilhar mais ensinamentos como este. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas, deixe seu like para nos fortalecer e compartilhe este vídeo. Que possamos sempre reconhecer e resistir a esse espírito de oposição.